Meus irmãos, que privilégio estar aqui de volta. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Amém? Muito bom. Quero agradecer ao pastor Felipe, companheiro de jornada, de fé, de ministério já durante tantos anos, 1999, século passado. Estou ficando velho, Tinha 22 anos, Faz tempo. Muito tempo, e poder estar de volta a essa igreja é um privilégio, é uma dádiva muito grande. Eu estava falando para o pastor Felipe que igreja bonita, Deus é muito bom, e ele compartilhando ontem à noite os planos da igreja, a aquisição de imóvel, toda a expansão. Deus de fato é fiel, e a nossa oração é que o Supremo Pastor continue derramando a sua graça e a sua misericórdia sobre este lugar e sobre a vida dos irmãos, e que as fronteiras continuem sendo alargadas para a glória do próprio Senhor. Louvado seja Deus pela sua bondade. Há alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa internacional por cerca de 100 cientistas da Austrália, Europa, Estados Unidos, e aquela pesquisa concluiu que o universo está morrendo, pouco a pouco. Os cientistas chegaram a afirmar que a energia produzida atualmente pelas milhares de galáxias no universo é 2 vezes menor. Ou seja, há um processo de deterioração do universo, e nós sabemos porque isso está acontecendo. Tanto que um desses estudiosos que participou da pesquisa, o Simon Driver, afirmou o seguinte: a partir de agora, o universo está fadado ao declínio. E acrescentou dizendo: o universo se estirou no sofá, se cobriu com uma manta e se prepara para um sono eterno. O que nós vemos com isso? Que, na verdade, há um processo de corrupção que se manifesta no universo, no cosmos. Nós vivemos em um mundo abalado, irmãos. Há um senso de insegurança. Por exemplo, recentemente, esse ano, alguns dias atrás, uma pesquisa foi divulgada no nosso país sobre segurança. E aquela pesquisa concluiu que apenas 32% dos brasileiros se sentem seguros em suas cidades. E quando a pesquisa focou nas mulheres, apenas 26% delas se sentiam seguras. Nós vivemos em um ambiente de insegurança. Mas quem é a nossa segurança? A nossa segurança não está em homens, não está em estruturas. Nós sabemos que o universo está decaindo por causa da queda, e o nosso próprio Senhor, Ele já anunciou para a consumação de todas as coisas, que há um novo céu, que há uma nova terra, que Deus já preparou, que Deus já organizou, que Ele já montou para mim e para você. Nós estamos indo, irmãos, para um novo universo, para uma terra restaurada, para um céu restaurado pelo nosso próprio Senhor. Nós vivemos em um mundo abalado, mas a nossa segurança não está nesse mundo abalado.
A nossa segurança está em um Deus, no Deus inabalável. A nossa esperança, meus amados irmãos, está em o Deus Yahvé, e Ele nunca se abala. Nunca se abala. É por isso que o salmista, no Salmo 90, ele disse: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, texto bem conhecido, verso 31 ao 39. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos podem dizer amém? Pai, esta é a tua palavra, ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Ela é poderosa para abençoar o nosso coração. Não temos condições de entendê-la, nem de pregá-la, mas o Senhor é suficiente para iluminar, e o Senhor é absolutamente indispensável para iluminar o nosso coração quanto à tua revelação e para aplicá-la a nós pelo teu Espírito. Então, Senhor, abre as comportas dos céus e derrama sobre o teu povo bênçãos que não podem ser medidas, e edifica-nos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto é o clímax da argumentação paulina sobre a obra de Cristo em nós. Paulo começa descrevendo na carta aos Romanos a realidade do pecado humano, como o pecado ele nos afetou em todas as áreas e nos expôs a uma realidade de condenação e de morte.
E diante desse quadro caótico, o apóstolo Paulo vai descrever que a nossa esperança está no Evangelho, nas boas novas de salvação. E o que é o Evangelho? É esta revelação pela qual Deus nos mostra, na pessoa de Jesus Cristo, a salvação pela graça mediante a fé. Paulo então vai descrever a obra da redenção, e ele trata de alguns assuntos dentro desse aspecto. Ele fala sobre a justificação pela fé, ou seja, o ato pelo qual Deus declara o pecador inocente pelos méritos de Cristo. Ele trata sobre a nossa união com Cristo, sobre a obra santificadora que o Espírito opera em nós por estarmos debaixo do senhorio de Cristo. E então Paulo nos transporta para a glorificação, para a consumação da obra salvadora. Então nós temos nesta carta, uma carta tão preciosa, que Deus tem usado para salvar muitas e muitas pessoas, dentre elas Agostinho, Martinho Lutero, foram alcançados pelo Senhor através da epístola aos Romanos. Diante desta realidade maravilhosa, desta obra de resgate, Paulo chega a uma conclusão triunfante. E então ele vai trazer algumas influências que possam nos abalar, ou alguns desafios que de alguma maneira tentam frustrar a nossa segurança, tanto quanto a preservação presente, quanto a glória futura. Então, o que nós temos em Romanos capítulo 8, no final desse capítulo, versos 31 a 39? Uma argumentação de Paulo de que nada, preste atenção, nada pode abalar a nossa segurança. Nós buscamos segurança. Nós procuramos de todas as formas nos sentirmos seguros. Exemplo, aos seguros de vida. Legal, mas seguro de vida não nos impede de morrer. Ao seguro de saúde, como é importante, mas ele não nos impede de adoecer. Ao seguro do carro, valioso, mas ele não nos impede de um sinistro, de um acidente no carro. Há vários tipos de seguro que têm a sua validade, mas nenhum deles nos dá segurança plena, segurança eterna. Quem nos dá segurança eterna é um só, é o Senhor Todo-Poderoso. A nossa vida, a minha e a sua vida, não importa onde estejamos, seja no Nordeste, no Sudeste, na América do Norte, na Europa, na Ucrânia, no Irã, onde nós estivermos, na faixa de Gaza, em Israel, nós estamos seguros. E por que nós estamos seguros? Porque absolutamente nada pode nos arrancar das mãos de um Deus que cuida de nós. Você pode dizer amém? Você tem uma segurança eterna, meu irmão. E esse texto nos mostra exatamente isso. Nós temos uma segurança inabalável em um mundo abalado. A nossa segurança é perene, mesmo vivendo em um universo instável. Observe que logo no início do verso 31, Paulo diz: que diremos, pois, à vista
destas coisas. Que coisas? Quais são essas coisas? São as manifestações múltiplas da graça de Deus. Paulo descreve nessa carta como Deus nos ama, apesar de nós. Como Deus nos deseja, apesar de nós. Como Ele fez um pacto eterno conosco. E diante dessa realidade, Francis Schaeffer, comentando esse texto, ele diz: o Espírito Santo nos garante vida eterna. Deus o Pai nos garante vida eterna. Deus o Filho nos garante vida eterna. Ora, se nós temos a vida do próprio Deus, se nós temos a vida que veio do céu e que nada pode nos roubá-la, mesmo diante das tempestades da vida, daquelas circunstâncias difíceis, daqueles momentos que, se pudéssemos, não viveríamos, daquelas memórias que, se conseguíssemos, apagaríamos da nossa cabeça, mesmo diante das tempestades da vida, nós estamos para sempre seguros no eterno, seguros em Deus, seguros no nosso Redentor. Diante disso, Paulo apresenta 5 perguntas nessa passagem. São perguntas retóricas para nos mostrar que nós, nordestinos ou sulistas, não importa, que nós, brasileiros ou estrangeiros, se estamos em Cristo, nós estamos seguros eternamente. Você pode dizer amém? Eu quero que nesta manhã essa verdade seja rememorada ao nosso coração. Porque quantas vezes as ansiedades, elas tentam nos abater. Quantas vezes os medos nos assolam. Mas Deus nos chama nesse texto, mais uma vez, a olharmos para o alto e sabermos que a nossa segurança está nele. Então essas 5 perguntas retóricas nos traz algumas verdades e eu quero meditar nelas nesta manhã. A primeira verdade é que os crentes são invencíveis. Os crentes são invencíveis. Verso de número 31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, Paulo não pergunta no texto quem é contra nós. Porque se ele fizesse isso, o inferno se levantaria, porque o inferno é contra nós. O diabo e os seus demônios são contra nós. Então nós temos forças que conspiram contra nós. Mas a questão de Paulo é a seguinte: não há oposição, por mais forte que ela seja, que possa destruir a nossa fé. A grande questão não é quem é contra nós. A grande questão é: Deus é por nós. E se Deus é por nós, a nossa sobrevivência, a nossa vida espiritual vitoriosa está garantida. É isso que Paulo está mostrando. Quando ele diz aqui, por nós, isso expressa um compromisso eterno de amor que Deus fez conosco. Ou seja, se Deus está do nosso lado, Deus está do seu lado, meu irmão, amém? Deus é por você, amém? Se Deus é por você, quem poderá lhe deter?
Quem poderá lhe resistir? Se o Rei do universo, se o dono do cosmos, se aquele que está sentado no trono e governa todas as coisas pela sua palavra poderosa, se o Deus que lhe amou na eternidade, que lhe escolheu na eternidade, que lhe chamou, justificou na história, e que já decretou a sua glorificação na eternidade, se esse Deus é por você, nós somos vitoriosos e invencíveis. Observe, o inferno, os demônios podem se levantar contra nós, mas Paulo está dizendo, Deus está falando, nós vamos triunfar. E sabe por que nós vamos triunfar? Porque Deus em Cristo já nos deu essa vitória lá na cruz. Lá na cruz, ou seja, o mundo, a carne, o diabo, podem se alistar contra nós, mas não podem nos vencer, porque Deus é por nós. Às vezes a gente vive circunstâncias que parece que está tudo dando errado, né? Já viveu isso? Tudo está errado. Perde o emprego, adoece, tem problema na família, vive o luto, é um turbilhão de circunstâncias adversas e o nosso coração treme. Mas nós precisamos nos lembrar, inclusive nesses momentos, que em Deus nós estamos seguros e que com Deus, nós somos maioria. Louvado seja o Senhor. Segundo lugar, verso de número 32. Os crentes, além de ser invencíveis, são agraciados. Agraciados. Por favor, leia comigo, versículo 32, todos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo chega à sua segunda pergunta retórica. E a questão é, se Deus não poupou Jesus, se Deus matou o seu Filho unigênito por amor de nós, será que Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Esse texto aqui é um eco da tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Lá em Gênesis 22:12, quando o texto diz que Abraão, ele estava disposto a sacrificar seu filho amado Isaque. E ele iria fazê-lo, até que Deus disse, não faça isso. A ideia é a seguinte, Isaque foi poupado, mas Jesus não foi poupado. Um cordeiro morreu no lugar de Isaque, e o cordeiro de Deus morreu em lugar de seu povo. Ora, se quando nós éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor. Quantos são pais aqui? Pai, mãe, levanta a mão. Você estaria disposto a dar a vida do seu filho por pessoas boas? Gente boa. Dava. Entregava o seu filho por gente, é gente boa. Pessoa que vale a pena. Ia descobrir a cura do câncer. Hein? A cura do Alzheimer. A cura da esclerose lateral amiotrófica. E aí você ia dar a vida para um cara que iria salvar muitas vidas. Não dava não a vida do seu filho? Pense aí. Vale a pena não? A gente não faria isso. O que é que Deus fez? Ele deu a vida do seu santo filho por nós. Outrora desgraçados. Outrora
miseráveis pecadores. Então veja, o argumento de Paulo é do maior para o menor. Se Deus não poupou o seu melhor, o seu filho, se Deus entregou Jesus para morrer por pecadores, será que Ele não nos dará o menor? Pense bem, uma pessoa que tem condições de comprar algo por 1 milhão, ele compra algo de 100 mil, ele compra algo de 10 mil, de R$1, porque ele tem coragem e tem recursos para comprar algo mais caro. Se Deus entregou Jesus, Ele não nos dará todas as coisas. Observe aqui que há duas expressões, uma negativa e uma positiva. A expressão não poupou é negativa, e o termo entregou é positiva. Isto é, Cristo é o dom de Deus. Como a gente precisa lembrar isso, irmãos? Cristo é o presente de Deus para nós. É o gesto mais profundo do seu amor por nós. Quem matou Jesus? Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por medo, nem os judeus por inveja, mas foi o próprio Pai por amor. Ora, se o Pai matou o Filho dele por amor a nós, será que Ele não vai cuidar de nós? Será que Ele não nos dará graciosamente com Cristo, em Cristo, todas as coisas? É claro que Ele nos dará. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos herdeiros de Deus, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Meu irmão, ouça, você faz parte do povo mais rico do mundo. É por isso que a gente precisa ter contentamento, irmãos. Às vezes até crentes vivem reclamando, eles começam a olhar para o outro e dizer assim: por que eu não tenho a riqueza de fulano? Por que eu não moro no bairro de Beltrano? Por que eu não consigo trocar de carro todo ano? Por que nem carro eu tenho? Por que eu vivo em imóvel alugado? Por que eu não consigo fazer uma viagem para Disney pelo menos uma vez por ano? E ele começa a amargurar o coração. Deus nos ensina a termos contentamento. Nós somos ricos nele, nós estamos completos nele, nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, e nós reinaremos com o Senhor para sempre. A sua vida está resolvida, irmão. O que você reclama? A sua história está resolvida. Segundo lugar, Paulo diz que os crentes são agraciados. Há um favor de Deus sobre você, todo dia. Deus não se esquece de você dia nenhum. Há uma graça que flui do trono sobre você como uma chuva, como um manancial, todo dia. Nos dias que nós dizemos que dia bom, e nos dias que nós afirmamos que dia difícil, há uma graça de Deus. Não é interessante isso? São nos momentos de deserto que parece que Deus mais age na nossa história. Qual foi um dos momentos, entre os 3 grandes momentos da história bíblica, de muitos milagres de Deus? O primeiro momento foi quando o povo estava no deserto. É no deserto, é na adversidade, que Deus, de uma maneira espantosa e gloriosa, manifesta ainda mais da sua graça e do seu amor. Terceiro lugar, a terceira pergunta retórica, versículo de número 33. Leia comigo, por favor, todos juntos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os
justifica. Paulo está dizendo, em terceiro lugar, que os crentes não são vencidos, subjugados pela acusação. Nenhuma acusação pode prosperar contra nós. E aí você pergunta, mas eu sou um pecador? Sim. Mas eu tenho falhas? Sim. Mas eu tenho um histórico de erros e pecados? Sim. Mas por que nenhuma acusação pode prosperar contra o povo de Deus? Paulo responde, porque Deus já justificou esse povo. Pense comigo. O que é Deus nos justificar? É Ele nos declarar justos. Mas como é que Deus declara justo gente como nós, cheia de problemas, cheia de falhas, considerando que o pecado acarreta em dívida? Deus nos declara justos, porque o Filho dele, lá na cruz, pagou toda a nossa dívida. Toda. E não apenas isso. Eu gosto de usar uma ilustração bem rápida. Imagine que você está devendo no banco 100 mil reais. Está lá, 100 mil reais. E você sabe que juro no banco não para. Coloque 100 reais na poupança em janeiro e veja quanto esse dinheiro se transformou em dezembro. Mas deva, não faça isso, tá? Deva 100 reais de juros em cartão de crédito em janeiro e espere para dezembro e veja o valor do seu débito. Não tem nem comparação. Imagine que você e eu estamos devendo 100 mil reais no banco. E aquele juro vai comendo. E a nossa dívida vai aumentando. E um dia a gente acessa a nossa conta e nós percebemos que não temos mais débito. Que joia! O meu débito foi pago, mas não apenas isso. Nós olhamos na nossa conta e agora nós temos um crédito de 100 bilhões de reais. Quem sabe alguém pense nisso? Glória a Deus, amém, Senhor, que se cumpra essa palavra. 100 bilhões de reais. O que Deus fez para nós é infinitamente maior do que isso. Nós tínhamos um débito que nós não podíamos pagar, porque somos pecadores. Mas Deus não apenas pagou o nosso débito, Ele nos deu a justiça eterna do seu Filho. Ele nos deu a maior de toda a riqueza. Ele nos deu um crédito celestial. Ele nos declarou justos, nos justificou. E Paulo diz, então ninguém pode nos condenar. Ninguém. Não deixe a culpa lhe acusar. Não deixe as pessoas lhe acusarem. Não deixe o diabo lhe acusar. Sabe por quê? Porque Deus, o supremo juiz, já lhe justificou. A justiça de Cristo nos foi dada. Quarto lugar. Versículo de número 34. Leia comigo, por favor, a quarta pergunta retórica. Vamos ler juntos? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Os crentes não estão sob condenação. Os crentes não estão sob condenação. Quem condenará os eleitos de Deus? Às vezes, irmãos, o nosso coração quer nos condenar. As pessoas querem nos condenar. Eu sei o que você fez no verão passado, seu desgraçado, eu sei. Os demônios do inferno nos procuram condenar. Me lembro de um pastor, ele contando essa história, expulsando o demônio. E o demônio disse para ele, quem é você
para querer me repreender. Quem é você? E aquele pastor disse: eu não sou ninguém, mas eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai sair desse corpo agora, em nome de Jesus. O restante da história a gente já sabe. O sujo saiu na hora. Sabe por quê, irmãos? Porque há poder no nome de Jesus, há poder na obra de Jesus. E a nossa condenação se tornou sem efeito por 4 razões. Verso de número 34. Nós estamos sem condenação porque Jesus morreu em nosso lugar. A morte vicária de Cristo. É Cristo Jesus quem morreu. Não há condenação para nós porque Cristo sofreu o nosso castigo. Porque Cristo recebeu a ira de Deus. Segundo lugar, não há condenação para nós, verso de número 34, porque Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo, irmãos, é a garantia de que a obra dele foi aceita. Qual é a prova material de que a nossa vida está resolvida? Você está escutando, meu irmão? Qual é a prova concreta de que Deus nos salva em Cristo? É que Cristo venceu a morte. A ressurreição é a garantia da nossa justificação, e mais, é o modelo da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é o paradigma da nossa ressurreição. Mas observe, em terceiro lugar, qual a garantia de que nós não seremos condenados? Verso 34. O Jesus que morreu é o mesmo Jesus que ressuscitou e que agora está governando. O qual está, onde Jesus está agora, irmãos? À direita de Deus. Ou seja, Cristo reina. Ele está numa posição de exaltação e ele está sentado. Isso significa que a obra dele foi completa, foi terminada. É por isso que lá na cruz ele disse: tetelestai, está consumado. A sua salvação está completa, irmão. Não é algo que a gente precisa fazer. Eu vou me esforçar, eu vou me esmerar para ver se Deus me ama. Ele já lhe ama. Em Cristo, o governo de Cristo é a prova de que nós não estamos sob condenação. E em quarto lugar, ainda no verso 34, a intercessão de Cristo. Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou para a nossa redenção. Cristo está governando, dirigindo o cosmos, dirigindo a nossa vida, nos preservando, e Cristo está intercedendo por nós. Escute. No verso 34 diz que Cristo está intercedendo por nós à destra do trono de Deus. E no verso de número 26 de Romanos 8 diz que o Espírito Santo está intercedendo por nós, dentro de nós. Observe, a intercessão de Cristo ou do Espírito falha, irmãos. Falha, irmãos. Cristo ou Espírito pode orar de maneira inadequada, de maneira falível? Não, ora. Se o Deus Todo-Poderoso, o Filho, se tornou o seu advogado, e se o Espírito Santo, a terceira pessoa do Deus eterno, ele também é o seu consolador, se ambos estão intercedendo por você, tem como a sua vida dar errado, irmão? É por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, nada pode mais nos condenar. Louvado seja o Senhor. Mas eu quero terminar. Em último lugar, vamos para o final do texto.
verso 35 a 39, Paulo, através de outra pergunta retórica, ele vai nos mostrar que nós, esse povo, cheio de problemas, de limitações, mas amado por Deus, os crentes são mais do que vencedores. Você pode dizer amém? Os crentes são mais do que vencedores. Verso de número 35, por favor, leia comigo, juntos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ou seja, quem vai lhe separar? Será a tribulação? Será a angústia? Perseguição? Falta de comida? Falta de roupa? Perigo? Quem pode lhe separar de Deus? No verso 36, Paulo diz que nós somos como ovelhas entregues à morte o dia todo, ovelhas indo para o matadouro. Mas em todas estas coisas, em meio à morte, à tribulação, à angústia, à perseguição, à falta de comida, à falta de roupa, o perigo, em meio a tudo isso, verso 37, somos o que, irmãos? Mais que vencedores, por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. A palavra mais que vencedores aqui é um só termo na língua grega, e ela significa hiper vencedores. Nós não somos mais do que vencedores porque a gente não tem problema. Nós somos mais do que vencedores porque alguém já venceu por nós há 2000 anos atrás, lá na cruz. Ele já conquistou a vitória por nós, e a gente não precisa vencer, a vitória já nos foi dada. Ou seja, não é aquela situação, eu batalho, eu me esforço, eu me esmero, e eu consegui vencer, louvado seja o meu nome. Não, irmãos, a vitória nos foi dada de graça, e nós nos apropriamos dela pela fé, e até a fé é um presente de Deus. Paulo diz, em todas essas coisas, se lembre disso, naqueles dias escuros, naqueles dias de choro, amargos, dias que eu já vivi, que quem sabe muitos de vocês já viveram, daqueles dias que a gente chora. Eu já tive choro em fases da minha vida, que a minha sensação é que eu iria morrer. Eu disse, meu Deus, eu vou morrer de tanto chorar. Paulo está dizendo, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê, irmãos? Deus, por favor, escute. Quantos estão comigo ainda aqui? Diga amém. Estou terminando a mensagem. Deus não nos promete, escute isso, Deus não nos promete uma estrada sem adversidades, sem perigos. Ele não nos promete isso, mas Ele nos promete uma chegada segura. Você vai chegar, meu irmão. Você vai chegar lá, meu irmão. Você vai chegar ao seu destino celestial, meu irmão. Você vai chegar ao gozo eterno, meu irmão. Você vai chegar à bênção eterna. Mas nesse processo, a vida de Deus já está em você. A bênção de Deus já está em você. A glória de Deus já está em você. A graça de Deus já está em você. O amor inabalável de Deus já está em você. É por isso que o texto termina, verso 38 e 39. Vamos ler juntos? Versos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Nem a crise da morte, por favor, escuta, nem a crise da morte, nem as desgraças da vida, nem os poderes sobre-humanos, sejam bons ou maus, anjos, principados, potestades, nem o tempo, presente ou futuro, nem o espaço, alto ou profundo, nem criatura alguma, por mais que tente, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma força desse mundo pode nos afastar do Senhor. Você crê nisso? Há um amor inabalável de Deus por você. Quantos são crentes aqui em Jesus Cristo? Digam amém. Há um amor inabalável de Deus por você. E nada vai mudar isso. É por isso que Romanos 8 começa dizendo: nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Romanos 8 termina dizendo: nenhuma separação. Nada pode nos separar. Porque estamos em Cristo, rendidos ao senhorio de Cristo. Porque Cristo domina sobre a nossa vida. Não há nenhuma condenação. E porque Cristo é o nosso Senhor, não há nenhuma separação. Em Cristo, nós temos a segurança da vitória, mesmo nos dias mais sombrios. Vamos orar.